O que acontece à igreja quando os pastores deixam de pregar contra o pecado? Você provavelmente está familiarizado com a história do rei Davi e o adultério que houve com Batseba. O incidente resultou na gravidez e assim que descobriu a situação, ela envia uma nota a Davi dizendo: "Espero uma criança." Quando Davi lê a nota, entra em pânico. Sua reputação como homem piedoso, justo, estava em risco. Cá estava um homem que havia escrito mais de 3.000 salmos e cânticos espirituais. Havia sido instrumento de Deus para matar os inimigos de Israel e tinha ilustrado para o mundo o que significava ter um grande coração para Deus. Mas agora, em pânico, Davi pensa não só na própria reputação, mas na reputação do Senhor. Se o seu pecado fosse mostrado, isso seria vinculado ao nome de Deus. Imagens de um escândalo enorme inundaram sua mente. Então Davi concebe um plano para esconder seu caso com Batseba e o pôs em ação enviando uma mensagem a Joabe, general do seu exército. A mensagem dizia: "Manda-me Urias, o Heteu." 2 Samuel, capítulo 11, versículo 6. Ora, Urias era o marido de Batseba e pertencia à infantaria do exército de Israel. É evidente que Urias era parte de um grupo de elite de soldados, pois as escrituras o citam como um dos 37 homens mais fortes de Davi. Versículo 23 e 29. Quando recebeu a mensagem de Davi, Joabe deve ter começado a suspeitar de algo. Ele conhecia o coração de Davi, inclusive suas tendências lascivas. Ainda assim, o general instruiu Urias a ir a Jerusalém para ver o que Davi tinha para dizer. Quando Urias chega, Davi o recebe na residência real e imediatamente o envolve em conversa militar. Pergunta: "Como está a guerra? E como está indo o seu general? Os soldados estão progredindo?" Urias deve ter se perguntado: "Do que se trata? Sou apenas um soldado da infantaria. Não fiz nada para merecer esse tipo de atenção." Ou também poderia desconfiar. Ele poderia ter ouvido algum comentário sobre o caso, apesar de que as escrituras não declaram que o caso era de conhecimento público. A verdade é que Urias estava sendo enganado por Davi. O rei achou que o problema seria resolvido se apenas conseguisse pôr Urias no leito de Batseba uma noite. Então Urias pensaria que ele havia provocado a gravidez da esposa. Davi lhe diz: "Você guerreou uma batalha longa e deve estar cansado. Vá para casa e descanse essa noite. Mandarei manjares especiais para você aproveitar." Mas quando Urias saiu, não foi para casa, pelo contrário, dormiu na casa dos guardas fora do palácio. Quando Davi soube disso no dia seguinte, chamou Urias de volta e perguntou: "Por que você não ficou com sua esposa ontem à noite?" Urias responde: "Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa." 2 Samuel, capítulo 11, versículo 11. Urias só conseguia pensar em seus companheiros soldados. A sua lealdade deve ter fervido a cabeça de Davi. Agora o pânico do rei cresce. Ele rapidamente ordena que Urias permaneça em Jerusalém mais uma noite e põe em ação outro plano. Essa noite ele iria convidar Urias para jantar, enchê-lo de muito vinho e deixá-lo bêbado. Se Urias perdesse a noção das coisas, se esqueceria dos outros soldados e iria querer dormir com a esposa. Dá para você imaginar esse piedoso rei, um pregador da retidão, tentando deixar bêbado um de seus fiéis soldados? Foi exatamente o que Davi fez, e o plano funcionou. Urias ficou bêbado. Davi instruiu os guardas do palácio: "Levem esse homem para casa e o ponham na cama." Mas outra vez as escrituras dizem:
À tarde saiu Urias, a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Capítulo 11, versículo 13. A essa altura, o pânico de Davi saiu de controle. Ele sabia que tinha de fazer algo drástico. Então escreve uma carta a Joabe ordenando que colocasse Urias na linha de frente em meio à pior das batalhas. Então, quando o exército inimigo ondulasse à frente, Joabe deveria recuar todas as tropas, exceto Urias. Resumindo, Davi queria Urias morto. Davi entrega uma carta selada nas mãos de Urias com instruções para que fosse dada a Joabe. O leal Urias não sabia, mas o rei tinha acabado de lhe entregar a garantia da própria morte. Quando Joabe leu a carta, entendeu a ideia de Davi, mas obedeceu à ordem do rei mesmo assim. Enviou Urias numa missão suicida, e exatamente como Davi tinha planejado, o soldado foi morto em batalha. É difícil conceber que um homem piedoso e justo como Davi pudesse cair num pecado tão terrível. Mesmo hoje, com todas as notícias sobre estupro, violência e morte, a história de Davi se destaca como uma das piores quedas já sofrida por um líder. Por quê? Porque aconteceu com um homem de Deus, uma pessoa apaixonada pela justiça. Provavelmente você se lembra do que aconteceu a seguir. Batseba chorou a morte do marido por 7 dias, segundo a lei. Aí Davi a trouxe para o palácio, onde se juntou ao seu harém de esposas. Ele já tinha 5. Posteriormente, Batseba deu à luz o filho de Davi, e durante todo um ano após o assassinato, Davi não mostrou nenhum sinal de arrependimento por seus atos. Na verdade, justificou a morte de Urias junto a Joabe, dizendo que Urias tinha morrido devido aos infortúnios da guerra. A espada devora tanto este como aquele. Capítulo 11, versículo 25. Davi pôde ter visto o seu pecado com leviandade, mas Deus não. As Escrituras dizem: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Capítulo 11, versículo 27.